No vídeo de hoje teremos 10 questões. O tema será sobre variedades. Fique ligado e teste seus conhecimentos. O que mede um higrômetro? A. Pressão do ar. B. Água. C. Umidade. D. Evaporação. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é C. Umidade. Um higrômetro é um instrumento que serve para medir a umidade presente nos gases, mais especificamente na atmosfera. É utilizado principalmente em estudos do clima, mas também em locais fechados, onde a presença de umidade excessiva ou abaixo do normal poderia causar danos, por exemplo em peças de museus, documentos de bibliotecas e elementos de laboratórios. Qual destes países não adota o sistema métrico? A. Estados Unidos. B. Israel. C. China. D. França. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é A. Estados Unidos. O sistema métrico surgiu para criar um padrão mundial de medida, o que facilitaria o comércio internacional. Nasceu em 1799 na França, sendo oficializado por uma convenção internacional em 1875. Em 1960, o Sistema Internacional de Medidas, uma evolução do sistema métrico, foi adotado por centenas de países, mas os Estados Unidos continuaram com pés, milhas, jardas e outras unidades de medida. Qual é o outro nome dado à lua cheia? A. Novilúnio. B. Plenitude. C. Pleura. D. Plenilúnio. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é D. Plenilúnio. O plenilúnio é uma noção da língua latina que chegou a nosso idioma. O plenilúnio é, simplesmente, a lua cheia, a fase durante a qual o satélite da Terra completa um movimento de 180 graus após a lua nova, e pode-se ver seu disco lunar totalmente iluminado à noite, pois ela se opõe ao Sol em relação à Terra. Qual a principal característica de um cleptomaníaco? A. Medo de escuro. B. Mania de roubar. C. Medo de altura. D. Mania de perseguição. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é B. Mania de roubar. A cleptomania é um transtorno de controle de impulsos que resulta em um impulso irresistível de roubar. O cleptomaníaco fica tenso ou ansioso antes de tomar objeto alheio para si. Ele sabe que furtar é moralmente errado, mas não consegue controlar a sua impulsividade. A tensão somente desaparece quando pega e esconde objeto em um local seguro, sendo substituída por uma sensação de alívio ou de prazer. Como se chama a venda com preço abaixo do custo para eliminar a concorrência? A. Trust. B. Monopólio. C. Dumping. D. Cartel. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é C. Dumping. Dumping, de uma forma geral, é a comercialização de produtos a preços abaixo do custo de produção. A segunda situação é quando alguma empresa decide, como estratégia, arcar com o prejuízo das vendas a preços baixos para prejudicar,
ou até mesmo eliminar algum concorrente. Litomancia é a adivinhação por meio de A. Pedras. B. Cartas. C. Líquidos. D. Conchas. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é A. Pedras. A litomancia é o método de adivinhação dos antigos através do som de pedras preciosas ao serem atiradas umas contra as outras. Na antiguidade, as pedras preciosas e semipreciosas eram usadas por sacerdotes, reis e rainhas como adornos, amuletos e talismãs. No Antigo Egito foram usados para proteção, magia, adivinhação, saúde e cosméticos. Na Grécia, e entre os povos celtas, os cristais eram utilizados como um oráculo, sendo lançados para prever o futuro em comunhão com os astros. Qual é o inseto que transmite a doença de Chagas? A. Pulga. B. Barbeiro. C. Mosquito. D. Barata. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é B. Barbeiro. Os barbeiros são insetos hematófagos, cujos jovens e adultos, fêmeas e machos, alimentam-se exclusivamente de sangue de animais vertebrados. São insetos que, quando adultos, possuem asas e voam, podendo eventualmente sair da mata e adentrar quintais e residências. Dentro das residências, os barbeiros podem se esconder em frestas nas paredes, camas, colchões, atrás de móveis e quadros. Quem é o segundo na linha de sucessão do presidente da República? A. Vice-presidente. B. Presidente do Senado Federal. C. Presidente do Supremo Tribunal Federal. D. Presidente da Câmara dos Deputados. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é D. Presidente da Câmara dos Deputados. A linha de sucessão presidencial do Brasil é uma ordem de sucessão que define quem substitui ou sucede o presidente da República, mediante morte, incapacidade, suspensão, renúncia, impedimento ou viagem do presidente titular. A Constituição Federal, em seu artigo 79, estabelece que o vice-presidente sucede definitivamente o presidente. Depois dele, também fazem parte da linha sucessória os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Qual é o animal que representa o signo de Áries? A. Touro. B. Carneiro. C. Leão. D. Bode. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é B. Carneiro. Áries é o primeiro signo astrológico do zodíaco, situado entre Peixes e Touro e associado à constelação de Áries. Seu símbolo é um carneiro. O que é talude? A. Avalanche de neve. B. Fungo. C. Inclinação de terreno. D. Rito islâmico. Você tem 10 segundos para responder. A resposta certa é C. Inclinação de terreno. Talude é a denominação que se dá a qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha. Ele pode ser natural, também denominado encosta, ou construído pelo homem, como, por exemplo, os aterros e cortes. Chegamos ao final do quiz.
Quantas questões você acertou? Conte-nos nos comentários. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, até o próximo!